Palavra essa que tem ministrado a nós durante o mês de maio sobre o tema família. Nós, pastores, temos compartilhado verdades espirituais que falam conosco, que tratam com a gente e que cumprem 3 coisas na nossa vida. A primeira delas, consolo. Muitas famílias precisam do consolo de Deus em Cristo. A segunda coisa, confronto. Muitos de nós precisamos dos confrontos escriturísticos, porque os confrontos bíblicos são diferentes dos confrontos humanos. O homem confronta, a mulher confronta, os filhos confrontam, mas são confrontos humanos. Mas a Bíblia não. A Bíblia nos confronta espiritualmente. A Bíblia fala do que é real, do que é pleno, vivo, do que tem alguma sensibilidade e realidade no nosso viver. E a terceira coisa que temos aprendido, visto nestes primeiros 15 dias do mês de maio, é que o Senhor tem nos direcionado também a arrependimento. Muitos irmãos, muitas irmãs estão sendo conduzidas pelo Espírito Santo ao bom caminho do arrependimento. E arrepender, mudar, converter, é algo que também é obra do Espírito de Deus. Então, com essa confiança, eu convido você a nós abrirmos no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Se ao início do culto nós lemos o último livro bíblico, Apocalipse, agora, com exposição ao nosso coração, nós leremos o primeiro livro, o livro de Gênesis, logo no capítulo de número 37. Abra sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia, mas fique com ela aberta, aí onde você se encontra. Diz assim o texto sagrado a partir do verso 1. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E o versículo 2 começa então assim: esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, cuidava dos rebanhos com seus irmãos, apacentava os rebanhos juntamente com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E diz a Bíblia que trazia mais notícias deles a seu pai. Israel, este antes homem chamado Jacó, amava mais a José que a todos os seus filhos. Esse amor tinha um motivo, que a Bíblia nos explica no versículo 3, que primeiramente ele era filho da sua velhice. Só que Israel destacou esse amor. Além de preferir José, diz a Escritura que Israel dá um destaque a esse José, fazendo a José uma túnica talar de mangas compridas. E os irmãos, sentindo isso na pele, sentindo preteridos, diz a Bíblia que eles, vendo que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, tiveram ódio e já não lhe podiam mais falar pacificamente. E agora tudo começa a mudar na vida desse jovem de 17 anos. Este jovem de 17 anos, diz o versículo de número 5, teve um sonho e relatou aos irmãos, contou aos seus irmãos o sonho que teve. O ódio dos irmãos aumentou mais e mais. E diz ainda a Escritura no versículo de número 6 que ele relatou esse sonho com palavras bem vivas, dizendo: olha, eu rogo a vocês, ouçam esse sonho que eu tive. Nós atávamos feixes no campo e o meu feixe se levantou. Meu feixe ficou em pé. Os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então, os seus irmãos lhe disseram: tu reinarás com efeito sobre nós? Sobre nós dominarás realmente? E com isto, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Só que o tempo passou e ele teve um segundo sonho. E referiu aos seus irmãos novamente, dizendo: olha, eu sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Ele correu ao pai, Israel. Ele contou a esse pai os detalhes do sonho, e o pai também o repreendeu, dizendo: que é isso? Que sonho é esse que tiveste?
Acaso viremos eu, tua mãe, teus irmãos, e nos inclinaremos perante ti em terra? E o versículo 11, Moisés escreveu que os seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram então os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, Israel perguntou a José: não apacentem os teus irmãos o rebanho em Siquém? Não estão lá apacentando os rebanhos? Vem, eu vou te enviar a eles. José respondeu: eis-me aqui. Eis-me aqui. Vamos orar? Pai de amor, obrigado pela tua palavra. Palavra limpa, perfeita, que trata com cada um de nós. Explica as verdades sagradas que precisamos nessa noite. Que cada família que está reunida, que cada homem, mulher, jovem, adolescente, ancião, que está agora, ó Deus, debruçado na explicação das verdades sagradas, tenha a sua mente esclarecida e que a tua bênção esteja com o que fala, com o que vê, com o que ouve, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus amados irmãos, a Bíblia Sagrada está nos conduzindo a um tema neste mês da família, neste domingo. O tema que eu quero compartilhar com você é em tom de pergunta. A pergunta que te faço é: onde está o seu referencial de esperança? Onde está o nosso referencial de esperança? O livro de Gênesis, diferente de Apocalipse, trata 50 capítulos. E nestes 50 capítulos nós temos a criação divina e a queda humana. Nós temos o início de um paraíso logo nos primeiros capítulos, mas nós temos também, no término do mesmo livro, a última palavra dita no livro de Gênesis fala de um caixão, de um sepultamento no Egito. O livro de Gênesis nos mostra que o pecado entrou no mundo, mas que termina no capítulo 50 com a morte, com a desolação que o pecado realizou na vida dos homens, na vida das mulheres, na vida de nações, na vida de príncipes, de reis e de reinos. E também nós entendemos, quando lemos Gênesis, que a melhor esperança para o futuro que o mundo pode nos dar sempre vai terminar em um caixão. Guarde isso. A melhor esperança que o mundo pode lhe conceder sempre vai terminar em um caixão no Egito. Mas a boa notícia para você, igreja de Cristo, para você, noiva do Cordeiro, você redimido, salvo em Jesus, é que o livro de Gênesis não é o fim da Bíblia. O fim da Escritura, a consumação da Escritura está lá em Apocalipse. E quando lemos Apocalipse nos olhos da graça de Deus, nós entendemos que tudo vai terminar como começou, bem. O paraíso será restaurado, o homem redimido em um novo contexto de novo céu e nova terra. O luto, a morte, a dor, a lágrima vão cessar, de maneira que todos os relatos biográficos de Gênesis, você tem o exemplo de Adão, Abel, Noé, Enoque, todos esses relatos são imperfeitos comparados ao relato que apontava as realidades que cumprem-se em Cristo. Então nós temos famílias imperfeitas, que o único antídoto para a convivência ser melhorada é Cristo como mediador, é Cristo como o centro da família, é Cristo como o centro da casa, como o único que pode realmente estar, como disse Salomão, o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Isso dito, nós vemos a vida de um jovem de 17 anos que se chama José. José nos encanta.
Porque José é um jovem que é raro, mas é um jovem necessário na vida da igreja. E quando eu falo à juventude, eu reporto também ao contexto que fui resgatado. O contexto onde fui resgatado, eu me lembro claramente de uma juventude naquele tempo muito atuante, muito sonhadora, e mais ainda com suas muitas dificuldades, como a do nosso tempo. Mas José, que não é perfeito, ele é mimado pelo pai. Ele é o filho predileto do homem chamado Israel. Mas o que gera filhos como José na nossa geração, sem sombra de dúvidas, é pais que têm experiências como Israel teve sendo um Jacó. Porque, voltemos um pouco antes de Gênesis 37, e vamos nos deparar com algumas coisas interessantes. Moisés começa a relatar a história de Jacó no capítulo 27 de Gênesis. E a história de Jacó, ela chega no capítulo 37, assim, verso 1: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Então no versículo 1 você tem um homem chamado Jacó, e começa a relatar agora no versículo 2, não a história de José, mas a história de Jacó. Porque a vida de Jacó vai ter a sua completude no filho. A vida de Jacó vai ser completa na vida de José e na vida dos filhos, do qual nascerá a nação que o Messias virá, que é a nação de Israel. E a Bíblia diz que José tem 17 anos, apacentando o rebanho com os irmãos, ele ainda é jovem, os filhos de Bila, os filhos de Zilpa o acompanham, são mulheres do pai, mas José tem um hábito muito difícil nas convivências familiares, que é trazer más notícias ao pai. Então José é um jovem que, observando que lá no campo um filho tem mais tato do que o outro, um trabalha mais, um é mais preguiçoso, um é mais dedicado, ele observava tudo isso, chegava para o pai e relatava para o pai: pai, fulano, Beltrano agem assim. E o pai ouvia José com muita atenção. Mas quando vemos a história toda desse homem que está sendo trabalhado, chamado José, nós vemos que José na história não é relatado como a figura principal, mas sim o seu pai. De maneira que José vai ser o meio que Deus está usando para trabalhar o pai chamado Jacó. Então, quando vemos a falha do pai em ter preferências, quando vemos o pai, logo no versículo 10, quando contaram ao seu pai, ou ele contou para o pai e para os irmãos, e o pai repreendeu o segundo sonho de José, dizendo: que sonho é esse que tiveste? Acaso eu, tua mãe e teus irmãos vamos vir a ti e vamos inclinar perante ti em terra? E começa a ser dito algumas limitações que aquela família tinha. Os seus irmãos tinham ciúmes. O pai, no entanto, como Maria, considerava o caso no coração consigo mesmo, versículo 11. E como foram os irmãos então apacentar o rebanho, o Israel pergunta a José: os teus irmãos estão apacentando o rebanho em Siquém, vem, eu vou te enviar também lá. E José responde: eu estou aqui para servir, eis-me aqui. E diante desse quadro, nós vemos então algo maravilhoso. A primeira verdade é que para termos filhos no nosso tempo como José, servis, que possuem sonhos nobres, nós teremos que ser pais marcados por um profundo encontro com Deus. E isso é algo que só Deus pode fazer. Quando voltamos à Bíblia em Gênesis 32, nós temos ali Deus encontrando com este homem chamado Jacó. E a Bíblia diz que Jacó sai desse encontro impactado. Jacó sai desse encontro manquejando. Aquele lugar se chama Peniel, porque está dito que ali ele viu a Deus face a face, e a vida dele foi salva.
Então, para ter filhos como José nas nossas comunidades, nas nossas famílias, na sociedade, sendo luz, sendo sal, sem sombra de dúvidas, teremos que ser pais marcados por um profundo encontro com Deus, um profundo encontro com o sagrado. E eu entendo que temos então que fazer uma pergunta: como ser pais marcados por este encontro profundo? Sem sombra de dúvidas, meus irmãos, esse encontro que Deus tem com você, eu uso talvez a figura muito simples de alguém que coloca a mão no interruptor de 220 volts e de repente ele toma aquele choque, ele cai, mas ele nunca mais esquece. Você não pode se apoiar na fé de papai, na fé de mamãe, na fé de vovô, de vovó. Você precisa ter uma profunda experiência com Cristo. E quem é pai e mãe sabe perfeitamente que os filhos são um dos meios de graça para que Cristo ganhe cada vez mais o nosso coração. O pai soberbo começa a ser humilde quando vai se deparando com a sua limitação. O homem de temperamento difícil, crítico, de A e de B e de C, começa a ser mais comedido no seu falar, porque ele começa a entender que ele não tem poder de gerir aquela situação. E eu vejo então aquele homem chamado Jacó saindo daquele encontro, madrugada intensa, lutando, e até naquele momento ele propõe uma barganha: eu não te deixarei ir se não me abençoares. E Deus é capaz de uma loucura por Jacó. Diz a Escritura que Deus concedeu a ele aquela possibilidade então do toque, e Deus tocou nele. E quando Deus toca no homem, o homem não sai do mesmo jeito. Desconfio das conversões que o homem não foi mudado no seu linguajar, no seu pensar, no seu proceder, no seu agir, porque a Escritura diz que quando Deus encontra conosco, nós somos mudados e transformados em nova criatura. Agora, meu irmão, é um novo pensar, agora são novas atitudes, agora novo pensamento que gera o quê? Gera reações diferentes, de maneira que um toque vale mais do que 1000 ensinamentos. Eu vou repetir porque eu julgo isso muito importante. Um tocar de Deus vale mais do que 1000 instruções, do que 1000 ensinamentos. Um toque de Deus. E para gerar um José, para termos Josés na nossa geração, em nossas igrejas, nós temos que ter pais que têm um profundo encontro com Deus e que saem desse encontro não os mesmos, mas marcados, profundamente marcados para a glória de Deus. Mas o texto caminha ainda mais conosco quando nós vemos a observação que é dita que o pai está sofrendo diante do episódio agora onde o filho disse: eis-me aqui. José disse: eis-me aqui, e ele vai então para Siquém. E no caminho, Israel disse para José assim: você vai agora, verso 14, vê se os teus irmãos estão bem, observa o rebanho e me traz notícias. E ele foi enviado do vale de Hebrom para a Siquém. E um homem encontrou José que andava perante o campo e fez uma pergunta para José. Um homem, não tem o nome deste homem, mas perguntou para José: que procuras? José, com seus 17 anos, robusto, disse para aquele homem assim: eu procuro meus irmãos. Onde eles apacentam o rebanho? Aquele homem disse assim: eles foram-se daqui, saíram, estavam aqui. Eu ouvi eles dizer que eles estavam indo para Dotã. Olha, um homem no caminho, um ser que não temos nome. Este homem no caminho orienta, eles foram para Dotã. Eu ouvi dizer. E José seguiu atrás dos irmãos e os achou em Dotã.
Quando José vinha ao longe, de longe, eles viram que José se aproximava. E antes que chegasse, começou então ali uma conspiração para tirar a vida do irmão. E começaram com um ar de deboche, dizendo: olha, o sonhador vem vindo lá. Vem depois agora, vamos matá-lo e vamos lançá-lo na cisterna e vamos depois mentir para o pai, porque vamos dizer que um animal selvagem o comeu e vamos ver então o que vai lhe dar os seus sonhos. Mas um irmão chamado Rúben, ouvindo isto, livrou ele das mãos dos irmãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rúben: não vamos derramar sangue, lançai ele na cisterna, que está no deserto, não vamos colocar a mão sobre ele. Por que ele disse isso? Verso 22 disse que ele disse isso para livrar deles José, a fim de restituir ao pai. Mas logo que José chegou a seus irmãos, já agarraram José, tiraram primeiramente a túnica talar de vestes compridas que o pai o deu, e diz a escritura que tomaram José, lançaram ele na cisterna que não tinha água e sentaram-se para comer pão. Estão ali fazendo uma festa, alimentando, e começaram a olhar diante dessa festa que ao longe vinha uma caravana de ismaelitas que vinha da região de Gileade. E os seus camelos traziam aromatas, bálsamo, mirra, que levavam lá para o Egito. E Judá então disse aos irmãos: de que aproveita para nós matar o nosso irmão? De que aproveita esconder o sangue? Vamos vendê-lo. Vamos vendê-lo para os ismaelitas. Não vamos colocar a mão sobre ele, ele é nosso irmão, ele é nossa carne. Os irmãos concordaram. E passando então os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram, levantaram ele, tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata. E esta venda foi aos ismaelitas e estes levaram José ao Egito. E Rúben voltou à cisterna. José não estava nela. Rúben rasgou as vestes, voltou para os seus irmãos e disse: o menino não está lá, para onde eu irei? E eles tomaram então a túnica de José, mataram um bode, molharam no sangue e enviaram a túnica talar de mangas compridas e levaram para que aquilo chegasse ao seu pai. Disseram neste envio: achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. O pai marcado por um encontro com Deus, o pai que tinha falhas de preferência, o pai que amava, claro, os filhos. Este pai, diz a escritura, que ele reconheceu e disse: é a túnica de meu filho, sim. Reconheço que um animal da selva o comeu, certamente meu filho foi despedaçado. E Jacó rasgou suas vestes, se cingiu de pano de saco e lamentou aquela morte por muitos dias. Levantaram-se todos os filhos, todas as filhas para consolá-lo. Ele, porém, recusou ser consolado. Ele chorou muito, muito, muito. E ele disse: eu vou descer meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai. Entre mentes, os midianitas venderam José lá no Egito a Potifar, o oficial de Faraó, comandante da guarda. E assim termina a leitura de um capítulo bíblico, que é o capítulo 37. E eu termino esta colocação da leitura com 3 realidades de esperança para nós. Eu acredito que as nossas casas precisam, nesse tempo de pandemia, como nunca, de esperança. Porque você todos os dias vê informações que geram no seu coração algumas coisas. Geram pânico, geram medo. Pode cumprimentar, não pode cumprimentar, vai abrir o local de culto ou não vai abrir. Nós estamos em meio a uma guerra espiritual. E no meio dessa peleja espiritual, algumas características desse texto são muito vivas e claras, meus irmãos. A primeira delas é que tudo começa na nossa vida, tudo, com um sonho. Então eu quero dizer para a sua família: não perca os sonhos. A você pai, você mãe, você filho, você filha, não deixe de continuar a sonhar.
Ah, pastor, mas eu tenho as minhas limitações, eu estou agora confinado numa situação, limitação financeira, limitação de não poder ir e vir, e dentro dessa limitação eu não estou conseguindo visualizar com esperança dias melhores, mas a Escritura está te orientando nessa noite, a você parar para pensar que tudo na vida, como o texto diz, começa com um sonho, porém, os sonhos que Deus nos dá, não acontecem em 40 dias, em uma quarentena, 2 ou 3. Sonhos que Deus nos dá podem demorar alguns anos e talvez até vai te frustrar. Existem sonhos que Deus nos dá que não se cumprem nem na nossa vida, mas vão se cumprir na vida dos nossos filhos, na vida dos netos, na vida dos bisnetos, na posteridade bendita que Deus nos deu. Guarde isso, não deixe de sonhar. E eu olho isso da seguinte maneira: um jovem de 17 anos que está acreditando no sobrenatural. Os irmãos não acreditam, o pai e a mãe não acreditam, os que estão ao redor não acreditam, mas ele está acreditando que existe algo sobrenatural que está movendo a ele. E na sua simplicidade ele relata, ele conta, ele diz, mas mesmo não entendendo, é Deus que me deu esse sonho. É um sobrenatural de Deus na minha vida. Mesmo assim, isso não afetou o caráter dele. Eu fico encantado, porque às vezes os mínimos sonhos e sonhos às vezes que o Senhor nos permite realizar, eles fazem conosco uma mudança de caráter. Ficamos às vezes inchados, a soberba latente nossa, da nossa natureza caída, tenta se manifestar. E a Escritura sempre vai chamar você à humildade, porque teu Senhor, que morreu por você, Ele é humilde, e quem aprende de Cristo, está aprendendo de alguém que é humilde e manso de coração. E a sociedade que você está inserida, o mundo hoje, está clamando por uma igreja que seja relevante, não no aspecto da sua soberba latente, midiática, mas o mundo hoje clama por uma realidade aonde está a humildade de Cristo manifesta, que é na vida comunitária dos irmãos. Porque o tempo pós-pandemia, não se assuste, nós vamos passar a apreciar 2 coisas. Uma delas, reuniões menores, reuniões de pequenos grupos. Nós vamos apreciar pessoas que ouvem bem, pessoas que dão atenção, porque o período pós-pandemia vai levar muitos de nós a rever, a fazer perguntas, a questionar o que é ser igreja, o que é ser discípulo de Jesus. E este mundo pós-pandemia será diferente do mundo que há 2 meses estava a cada um de nós, talvez até andando no automático. E eu te digo, não deixe de sonhar. Guarde isso, porque José sonha, o caráter não muda, o pé continua no chão, mas ele ainda tem a integridade de no caminho continuar ainda sendo um bom filho, um bom irmão, mesmo sendo afetado pela injustiça. A penúltima realidade prática que o texto nos chama é que ele foi atacado pelos irmãos. É a maneira que ele reage. E aí eu chamo a sua atenção. Como nós estamos reagindo? Como nós vamos reagir diante dos sonhos que Deus nos concede, planos e projetos que Deus nos dá, que de repente podem não ser compreendidos por papai, por mamãe, pelos irmãos, pelos amigos, pelos colegas de trabalho, pelos familiares próximos. Como nós iremos reagir? Tudo começa com um sonho, mas mesmo atacado pelos irmãos dizendo, nós não acreditamos, nós não cremos nisso, reinarás como efeito sobre nós, vai nos dominar realmente? Não. Ele sonha e agora ele sonha de novo. Então entenda, ele sonhou,
mas ele sonhou outra vez. Talvez alguém em casa que me ouça nessa noite, que me vê nessa noite de domingo, que está precisando voltar e tirar destroços que estão em cima dos teus sonhos e, para a glória de Deus, voltar a sonhar de novo. E isso, tudo que está acontecendo, está fazendo você pensar nisso. Sonhar com realidade familiar mais saudável. Recentemente, uma reportagem de um site trouxe a seguinte informação: que o período pós-pandemia na China, na região, na Ásia, está levando inúmeras famílias a procurar os cartórios para se divorciarem. Foi uma quarentena que está levando muitos casais a entenderem que o casamento acabou. Uma pausa que está levando muitas mulheres, muitos homens a abrirem os olhos para os defeitos e não para as virtudes. Sonhos que estão virando pesadelos. E a Bíblia está mostrando para nós que José sonhou de novo, mesmo sendo atacado pelos irmãos. Porque tem irmãos que não matam. Tem irmãos que, ao invés de matar, o que eles fazem? Eles jogam na cova. E eu pergunto a você, o que é pior? Matar ou jogar na cova? O texto diz que José, quando chegou ali, orientado pelo homem que apareceu no caminho, a ira Dotã, diz o texto que ele foi lançado na cisterna vazia, sem água. Tem irmãos que não matam, mas jogam na cova. E jogar na cova representa muitas coisas. Representa, nós não queremos ouvir mais disso, nós não acreditamos que isso vai se cumprir, nós não cremos que Deus esteja contigo, nós somos cheios de ira para com você, somos sangue do mesmo sangue, mas não te topamos. E a reação de José foi ser um homem agora violentado. Tiram as suas vestes, lançado na cova, e ele nos ensina que nem a cova pode matar um sonho que Deus deu. Nem a mais profunda cova pode matar o sonho que carregamos, porque o sonho que nós carregamos é muito, muito maior do que qualquer cova. E mesmo ali, naquele ambiente escuro, mesmo ali ele não murmura, mesmo ali ele não reclama, mesmo ali ele não coloca a culpa em Deus, mesmo ali ele não diz que a culpa é do sistema, a culpa é do governo, a culpa é da política, parafraseando o nosso tempo. E eu entendo que esses 36 versos nessa noite que fala onde está o nosso referencial de esperança, tudo o que José vivenciou apontava para o único referencial de esperança da igreja, Jesus Cristo. José foi vendido por 20 ciclos de prata. Jesus foi vendido. Jesus também, diante dos teus sonhos e sobrenaturais sonhos, Jesus sonhou com a igreja. Certa feita ele virou para Pedro e disse assim: Pedro, Pedro, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E já se passaram 2000 anos e os inimigos do povo de Deus, inclusive os do mesmo sangue, quando pensamos no contexto do que fizeram com o Cristo, com o contexto judaico, os processos históricos que enfrentaram, continuam ainda a tendo ódio, a perseguir, a lançar na cova, a tentar matar este sonho de Cristo, esse projeto divino, mas jamais vão conseguir, porque a palavra de Cristo reflete a palavra do eterno, do soberano, do governador da história. De maneira que você, que é a igreja, faz parte desse sonho. Este sonho que Jesus Cristo disse: eu edificarei a minha igreja. E a minha igreja, as portas do inferno, da maldade, as portas do engano, as portas da mentira, não prevalecerão contra ela. Você e eu somos amados de Deus, raça eleita, povo de propriedade exclusiva.
E mesmo que coletivamente nós enfrentemos alguns ataques, não vão nos matar talvez aqui como matam os nossos irmãos no Oriente. Mas o que é pior? Matar ou cozinhar jogando na cova? Ou fritar? Ou jogar num buraco? Não permitir água? Vender? E estão fazendo isso conosco muitas vezes no tempo presente. Estão nos amarrando, tentando nos proibir e, pasmem, às vezes até nos vendendo. Mas que nós nos mantenhamos com os olhos em Cristo, porque Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Porque quando olhamos para Jesus e para a vitória da igreja de Cristo na história e a vitória dele, nós entendemos que nem mesmo também a cruz pôde matar o sonho de Jesus, porque a cruz cumpriu cabalmente a vitória do nosso Redentor. E agora a gente caminha crendo no poder da ressurreição, na esperança de vida eterna plenamente em Cristo, de maneira que um dia você, os teus e muitas outras pessoas farão parte de um novo céu, nova terra, porque as primeiras coisas vão se passar. E eu termino como começamos o nosso culto, lembrando a você Apocalipse capítulo 21, que chegará o dia que esta palavra que se cumpriu em José, na história de José, que vimos hoje só o início, lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse: escreve, porque essas palavras são palavras fiéis, palavras verdadeiras. E disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, eu darei de graça da fonte da água da vida. José caiu numa cova, e nessa cova não tinha água. Jesus se depara com uma mulher em João capítulo 4, uma mulher sedenta, e ele diz para aquela mulher: quem crer em mim, olha, este poço, você tem que vir buscar aqui água todos os dias para tentar saciar a sua sede física. Mas eu estou falando agora com você, mulher, de uma sede que este poço e a água desse poço não pode saciar. E Jesus disse que ele é a água da vida. E ele diz: quem crer em mim, como diz a escritura, dele fluirão rios de água viva. E ele é a água para o sedento. E teve um dia que um homem chamado José esteve numa cova que não tinha água, mas muitos anos se passaram. Veio Jesus, o Filho de Deus, e ele disse acerca dele mesmo que ele era a água da vida. E esta água, aonde ela passava, aonde ela entrava, adentrava nos desertos, corações desertos e até mesmo covas muito profundas, ela levava vida, continua levando, porque o sonho não para. Meu amado irmão, minha irmã, o vencedor herdará todas estas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. A história de José termina governando. A história da igreja, a igreja termina também pela fé. Ela está sentada nas regiões celestes em Cristo Jesus e pela fé, acima de principados, de potestades. E deixe de dizer, acima de todos os vírus, de todas as enfermidades, está a igreja de Cristo, assentada em Cristo nas regiões espirituais, mais do que vencedora. Nos apropriemos dessas verdades e oremos para que a minha família e a sua família possa ser abençoada dia a dia com a clareza do Evangelho, a única esperança em dias tumultuosos como nós temos vivido. Eu termino lembrando a você uma frase que tem ardido no meu coração nestes dias tão confusos na nossa nação e na nossa querida Alto Caparaó. Toda crise é uma oportunidade. Toda crise é uma oportunidade. A crise de José, no capítulo que lemos,
ela também foi uma oportunidade. Ela tinha suas tentações, mas ela tinha oportunidade. Oportunidade também porque os irmãos tiveram. O pai também teve. E a história de cada um de nós, as crises que nós enfrentamos, elas trazem escondidas oportunidades. Que nesse tempo, você não deixe de produzir, que você se reinvente e que Deus te ajude como família, neste mês de maio, a rever onde está o teu referencial de esperança. Eu quero convidar você, sua família, a nós orarmos por uma genuína conversão das nossas ações, em nome de Jesus. Pare agora o que você está fazendo, seu coração, e brevemente nós vamos fazer uma oração. Você talvez está na sua sala, talvez no seu quarto, no seu smartphone, na TV, mas eu quero te dizer, vamos orar juntos, e me uno a você, e pela fé, quem sabe hoje, esta noite, é a noite de uma profunda mudança em áreas muito particulares do seu viver, e que Deus me ajude e nos ajude. Pai de amor, obrigado pela Tua palavra. Reconhecemos nossa limitação no comunicar, no falar, no ouvir. Senhor, mas reconhecemos que Tu és bom, generoso e amigo de pecadores. Aplica o Teu sangue na vida de cada casa, de cada família, de cada homem e mulher, que nesta noite bendita de domingo se assenta como Maria para ouvir os Teus ensinamentos. Traga essas realidades, ó Pai, ao coração do Teu rebanho, e que possamos rever hoje onde estava o nosso referencial de esperança. Em nome de Jesus Cristo, nós como igreja nos unimos no Emanuel, no Deus conosco, te suplicando que o Senhor guarde a vida conjugal de cada um de nós, a vida da relação entre nós, pais, com os nossos filhos, a vida de cada um dos filhos com os seus avós, com os seus pais, com os seus parentes, com as autoridades constituídas. Nós te pedimos isso, e faça-nos lembrar deste texto, que jamais deixemos de sonhar, e que sonhemos de novo, outra vez, e que diante deste quadro, Senhor, um quadro claro e bíblico, o Senhor também não nos permita nos amargurar com aquilo que fazem conosco, e que entendamos que tudo o que acontece conosco contribui para o bem daqueles que te amam, e nós somos convictos de que, como filhos, nós te amamos pelo Espírito Santo e em Cristo. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.